Não, primeiro, parabenizar o Paulo Paim pela iniciativa. Eu já participei de outros debates aqui na comissão, que é importante. Parabenizar a Margarida da Anfip, o Sandro da CNTSS, a Júlia da nossa executiva da CUT, o Evandro faz parte do Conselho Nacional da Previdência Social e os demais companheiros aqui das centrais sindicais, entidades representativas. Eu represento a CUT também no Conselho Nacional da Previdência Social, que é o Conselho Geral que discute todas essas questões. Então, eu sou representante da CUT no Conselho, o Evandro da CONTAG que está aqui presente, não sei se tem mais alguém que seja conselheiro do Conselho Nacional da Previdência Social. É importante que a Margarida coloca a questão do déficit da Previdência. Acho que nesse período, tanto do governo Lula como do governo Dilma, sempre foi colocado às claras que realmente a Previdência não tem déficit. Quando na reeleição do governo Lula, toda aquela tentativa que teve de fazer que a mídia sempre quer fazer sempre a reforma da Previdência, sempre às custas dos trabalhadores. Nós sempre que pagamos o pato de toda a reforma da Previdência Social. Naquela foi criado um grupo de trabalho, até o presidente da CUT naquela ocasião, o Arthur, que presidiu aquele grupo, fez todo um trabalho e comprovou e demonstrou que não tinha necessidade de fazer a reforma da Previdência, às custas dos trabalhadores, que sempre que toda a reforma, quem paga somos nós. Então, e todo o debate que se tem. Uma coisa que a imprensa, a mídia, a burguesia, Samuel Golpi sempre fala, coloca toda a questão da Previdência num balaio. Acho que não dá, tem que separar a Previdência dos servidores públicos, tem que separar a Previdência, a aposentadoria rural, que é a Seguridade Social, que foi garantido pela nossa Constituição de 88. E separar a questão da previdência privada. Você já falasse, o superávit na nossa previdência tem apesar de todo incentivo fiscal, apesar de toda benesse que é concedida aos empresários. A CUT teve posição contrária, a desoneração da folha sabia que o resultado é aquele ali. A gente sabe que, infelizmente, os empresários não reduziram o valor dos seus produtos. Simplesmente passou a ter mais lucro as empresas. E no primeiro momento, e sem nenhuma contrapartida social, qualquer crisezinha que dá nem chegou no Brasil, já estão demitindo. É um absurdo. Então, eles embolsam milhões. Ao ano passado, quantos bilhões foram transferidos para suas matrizes, as suas empresas no Brasil? De todo o lucro que tiveram. E agora, no primeiro momento, a primeira crise que faz é demitir. Então, acho que esse debate tem que ser visto. Nós estamos defendendo. Qualquer incentivo tem que ter contrapartida social. Não dá para admitir essas questões dessa forma. É inconcebível. Agora, acho que nós temos que separar dois debates. Eu estava conversando com o Sandro aqui. Problemas dos servidores da Previdência Social que estão na junta de recursos, dos problemas da junta de recursos. Estou me cuidando. Acho que não dá para nós colocar as duas coisas no balaio. Para mim é o seguinte... foi apresentado os dados aqui dos servidores. Eu acho que não dá para admitir vários servidores desempenhando a mesma função com um salário diferenciado. Não dá para discutir. Temos que discutir uma fórmula, a Previdência Social. O próprio Conselho Nacional da Previdência Social tem o dever de debater essa questão, porque um servidor, um do lado do outro, tem o mesmo tempo, tem gratificação diferenciada, tem salário diferenciado. Então, isso é um debate que tem que ser feito. Se vão ser todos da autarquia que vão estar dentro dos conselhos da Previdência Social, todas as questões, mas logo não dá para a gente separar. Aqui não é um debate corporativo. Aqui não está sendo feito um debate corporativo. Então, tem que separar as questões. E a CUT apoia todas as reivindicações dos trabalhadores. Tem que discutir essas questões, fazer um debate nesse sentido e separar a questão corporativa de todos os servidores da Previdência Social que estão lotados dentro da Junta de Recursos, dentro da Câmara de Recursos, do debate aqui do Conselho. Porque isso é responsabilidade das centrais sindicais, isso é responsabilidade da Previdência Social, fazer um debate nesse sentido. Acho que não dá para nós fazer um debate agora corporativo, achar que a corporação vai resolver o problema da junta de recursos. E eu acho que não podemos... não que não tenha competência e tem que opinar, tem que discutir. Mas é uma opinião da CNTSS, uma opinião de vocês que vai contribuir para o debate. Isso é importante. Agora, não podemos colocar isso como um fora de decisão. É a corporação que vai decidir, senão fica muito ruim. E as centrais sindicais, a CUT é classista e ela defende essa questão. Não dá para nós aceitar. Acho que não dá para... Tem que discutir o problema que tem, as situações de várias, estão em autarquia, com salário diferenciado na mesma função. Tem que ver tempo de trabalho, várias questões que vocês conhecem muito bem. E a CUT, com certeza, vai estar discutindo junto com vocês todo esse debate. Então, o que nos preocupa muito
eu acho que tem que ser reformulado os conselhos da Previdência Social, de recursos da Previdência Social. Eu, como conselheiro da Previdência Social, tive a oportunidade de participar de... cheguei e fui apresentado em 2 reuniões da Junta de Recursos. E para mim hoje, por que talvez tem que ter uma cobrança maior, inclusive está na proposta tem aqui discutido, inclusive, discutir como foi feita a indicação. Eu tive em 2 oportunidades, eu perguntei quem os conselheiros trabalhadores representavam, eles não soube me dizer. Ele não soube me dizer quem ele estava representando. Porque é o seguinte, o grande problema hoje, que viu, Paulo Paim, acho que no meu ponto de vista tem que ser reformulado a lei para ser conselheiro, representando os trabalhadores, com exceção dos trabalhadores rurais, tem que ser curso superior, de preferência direito. De preferência direito, é um contrassenso. Porque tu deixa de representar os trabalhadores. Então, quer dizer que tu tem conhecimento sobre Previdência Social, tu tem conhecimento sobre os direitos dos trabalhadores, todo conhecimento tem que ser bacharel em Direito. Eu sou bacharel em Direito. Quando eu não era bacharel em Direito, eu tinha condições de fazer parte da Junta de Recursos. Então, acho que esse é o contrassenso que tem na lei, que nós temos que corrigir. Qualquer trabalhador que tem capacidade, o sindicato tem que ter responsabilidade de estar indicando. Agora, nós temos o seguinte, todas as centrais sindicais, ela tem suas estruturas nos estados. Por exemplo, a CUT, ela tem a Central dos Trabalhadores em todos os estados. Então, para mim, essa indicação tem que ser da CUT. Não pode ser de sindicato, que nem o sindicato do vizinho do lado sabe que tem um representante daquele sindicato que faz parte da Junta de Recursos. Então, essa reformulação tem que ser feita. Hoje, as centrais sindicais, todas as centrais sindicais, têm a sua estrutura nos estados, têm a sua central sindical no estado. Então, se tem um representante de um sindicato, com raras exceções, só eu não sei quem são os conselheiros da CUT nos estados que são indicados. Nem no nacional, nem nos estados. Eu sou da Executiva Nacional da CUT. A Júlia não sabe e a maioria dos sindicatos não sabe quem são os representantes. Esse que é o grande problema. Então, é o seguinte, Então, tem questões que tem que ser melhor debatida, ver como se indica. Isso tem que ser se tem um representante de uma entidade da nova central, a nova central tem responsabilidade. Se é da CUT, a CUT tem responsabilidade, porque tem que ser cobrado da central sindical. Não pode ser uma cobrança do sindicato, porque se é uma junta no Estado, a central tem que ser responsável. Se tem problema, ela tem que discutir, vamos mudar o conselheiro, passa lá para o André, a partir da tal, quem vai assumir lá no Estado vai ser o conselheiro tal. Ele tem que responder às vontades, aos anseios do seu Estado, da sua central, onde a entidade, ele é afiliado àquela entidade. Isso nós temos que mudar. Essa situação nós temos que mudar. Então, como na Junta de Recursos, aqui no colegiado, a maioria das indicações são das confederações, que indicam, federações nacionais que indicam. E as centrais sindicais não sabem, a CUT não sabe quem são os que estão lá no pleno lá do Conselho. E a maioria das centrais sindicais não sabe quem estão lá. E muitas vezes somos cobrados, eu já fui cobrado várias vezes em debate que a gente vai nos estados, vários seminários que a gente participa. O teu representante da CUT, não sei, não tem, com certeza nenhum conselheiro que estão na Junta de Recursos são homologados pelas CUT estaduais. Nenhum conselheiro que estão lá, que são de sindicato filiado, que são homologados, indicados pela CUT Nacional. Então, a partir o problema é o seguinte, nós temos que fazer uma reformulação, um debate nesse sentido, porque a Junta de Recursos, elas existe antes do reconhecimento das centrais sindicais. E a partir do momento do reconhecimento das centrais sindicais, a lei é bem clara, ela diz, inclusive os percentuais, como se indica os conselhos. Eu represento a CUT em vários conselhos. O conselho lá no Ministério do Trabalho, conselho Câmara Bipartite, Conselho Nacional o CRPS. Ali são a representação das centrais sindicais com o percentual de representação das centrais sindicais. Então, nós temos que reformular nesse sentido, caminhar para que faça um debate e ter uma responsabilidade mais efetiva, que seja cobrado. Um problema que tem, com certeza, lá na CUT Pernambuco, né, Irindeu? Se tem um problema de alguém, a CUT Pernambuco vai cobrar. Então, tem muito mais responsabilidade. É o coletivo, é a direção da CUT que tem responsabilidade sobre a indicação. Independente do sindicato que seja, que indique, não precisa ser da direção da CUT. Mas a CUT tem que ter responsabilidade, a indicação, como a UGT, como a Nova Central, qualquer central sindical tem que ter responsabilidade sobre aquela indicação. Assim, fica uma questão do sindicato, muitas vezes, o que me assusta, que acontece muito, Paulo Paim, hoje a maioria dos conselhos, lá nos conselhos estaduais, com exceção do companheiro que estava falando aqui, eu não sei, tem várias outras exceções, não dá para generalizar, mas muitas pessoas que estão lá, indicadas por entidades sindicais, são pessoas que atuam, advogados que atuam em escritório, que inclusive tem várias ações contra a Previdência Social.
Então, muitas vezes, cobram, inclusive, cobram dos trabalhadores que vão lá, que entram com ação, inclusive cobram 20%, 30% do processo e resolve isso de forma administrativa, resolve isso lá na junta. Então, isso nós temos que não permitir mais. Acho que não podemos permitir que escritórios previdenciários fiquem lá indicando os conselheiros e fiquem ganhando 20%, 30% dos trabalhadores que estão lá no desespero, que fazem um recurso nesse sentido para poder ter o seu benefício. E muitos escritórios estão fazendo isso. Muitas pessoas, inclusive dos lugares que eu estive, o representante dos trabalhadores disse, eu trabalho para o escritório tal, o dono do escritório tal que me indicou, ele tem a relação, ele advoga para o sindicato, ele assessora o sindicato e acaba sendo ele indicado pelo sindicato. Então, acho que isso nós temos que mudar. Por isso essa reestruturação é importante. A discussão, a proposta que tem de autonomia. Acho que nós temos que ter muita preocupação na questão da autonomia. Nós temos que dar, para mim, o processo administrativo tem que ser sério, ele tem que estar contribuindo e o trabalho tem que ter uma resposta positiva e o mais rápido possível. Que muitas vezes tem os processos que, como é contra a União, se arrasta por quantos tempos? Então, tem decisões reiteradas dos tribunais, para mim, tem que ser aplicado automaticamente lá na junta de recursos, lá no Estado, lá na região. O próprio colegiado já tem que pegar, discute, tem uma decisão do tribunal, vamos pegar e já chega lá para morrer a situação ali, porque não dá para nós continuar com esse monte de recursos, esse monte de processos que tem. E muitas vezes é uma indústria, eu sou formado em Direito, estou falando disso que eu sou formado em Direito, mas acho que não dá para aceitar. Tem uma indústria de processos que a gente sabe. Tem processo, está discutindo um caso lá dos metalúrgicos lá do ABC, tem uns caras faziam assembleia do lado da empresa, enchiam o restaurante, alugava local, fui inclusive participei daquela atividade, alugava lá local para entrar com infinitos processos contra a Previdência Social. Então, tem um interesse, acho que não dá para nós, acho que além do interesse dos advogados ganhar dinheiro, nós temos que colocar como primazia o interesse dos trabalhadores, que estão lá com prejuízo e tem que ser ressarcido, tem que ser atendido o mais breve possível. É isso que nós temos que levar em consideração nesse sentido. Então, tem várias questões que nós temos que fazer, tem muita coisa para falar, mas nós temos que fazer debate dentro do Conselho Nacional da Previdência Social, que é o Conselho Mãe, que é o Conselho Geral da Previdência Social, tem que levar esse debate lá para dentro do Conselho, para fazer um debate nesse sentido, onde que possa aprimorar. Com certeza tem que ser reformulada, e as centrais sindicais têm que ter posição, tem que sentar, discutir, fazer uma proposta nesse sentido. Dentro da CUT a gente não tem uma posição fechada nesse sentido, né, Júlia? Mas vamos debater, está sendo debatido lá nos congressos estaduais, em outubro vamos ter o Congresso Nacional da CUT, vamos tirar uma posição nesse sentido, mas nós da Executiva, nós da direção, tem que direcionar esse debate, e com certeza vamos criar comissão, vamos criar grupo de trabalho dentro das centrais sindicais para ter uma proposta da melhor maneira possível. Com certeza que prime para ter as garantias individuais de todos os trabalhadores que na hora que mais precisa da Previdência Social, às vezes está doente ou se aposenta, a gente tem que dar a resposta o mais séria e breve possível. Obrigado. Muito bem. Esse foi o Valeir Epler, secretário nacional da CUT, de organização da CUT. Agora, o último dessa mesa, passamos a palavra para o Edilson Bolson Gonçalves, da Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade, a ANASPES. Muito bom dia, senhor senador, senhores presentes e meus queridos colegas de trabalho. Senador, ao longo desses 15 anos que eu labuto na defesa dos meus companheiros de trabalho, é a primeira vez que eu tenho o prazer de estar dentro de uma audiência e que essa audiência verse só sobre a questão da Previdência. Isso é um fato que realmente me dá um novo ânimo aos 59 anos de idade e 37 anos de efetivo exercício. Eu quero lembrar aos companheiros presentes e aos ilustres senadores e deputados que aqui estão que esta cartilha criou esse embrolho jurídico que a mim me parece um paradoxo, ipsiliteris in verbis, o que preconizam os ditames da lei, que é a questão da Seguridade Social. Como é que nós podemos ter, numa mesma carreira, servidores que labutam no Ministério da Saúde
que desempenham trabalhos completamente diversos daqueles que nós fazemos, bem como os do Ministério do Trabalho. Ali já foi criado o aforismo jurídico paradoxo, e eu venho reiteradas vezes a Brasília. Os companheiros Sandro, Irineu e vários deputados conhecem essa cara de Paraíba aqui, aonde eu venho tentando recuperar o direito e a dignidade de nós servidores. Nós somos colocados numa condição análoga de pedintes da Previdência. Essa é a realidade. E o que mais me choca, o que mais me incomoda, o que mais me causa repulsa é a condição que é submetido o segurado da Previdência. Quando ele paga a Previdência, ele é o melhor ser humano da face da terra. Mas quando ele vai pedir o minguado auxílio-doença, é submetido à condição análoga de verme. Quando não é tratado dentro das dependências das APS, porque eu posso falar, a pessoa que labuta dentro de todas as APS do INSS como dirigente do Sindesprev sou eu. Eu estive aqui conduzindo a greve do INSS, conduzindo a greve do Ministério do Trabalho. O ministro Lupe recebeu-me várias vezes no seu gabinete. E a gente não consegue avançar rigorosamente nada, senhor senador. Porque trata-se essa categoria como o lixo da Previdência, como o lixo dos trabalhadores públicos. Para que os senhores tenham uma ideia, eu sou nível superior e ganho uma gratificação de R$ 2.800. Ao meu lado trabalha um colega aquinhoado do INSS, que recebe de nível médio R$ 5.800. Isso é um paradoxo. Eli Lopes Meirelles, a maior autoridade em direito administrativo, quando eu iniciei o curso de direito em 1985, eu li em verbos o que ele escreveu. O ato da administração pública que estabelece qualquer tipo de discriminação é nulo de pleno direito. E aí eu vim ao longo desses anos, já estou na pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, tentando mostrar aos meus alunos e às pessoas com as quais eu converso, com as entidades com as quais eu peço socorro e com a Rádio Globo, que sempre me ajuda no Rio de Janeiro, mostrar essa incongruência, esse aforismo, esse paradoxo, que é eu trabalhar no mesmo espaço físico de um companheiro do INSS e ganhar metade do salário dele. Segundo, essa celeridade aqui anunciada, está aí meu presidente do Conselho de Recursos, doutor André Veras, ela é um factoide, permissa vênia. Porquanto, eu vou citar o exemplo de um amigo. Ele não sabia que eu trabalhava no Conselho de Recursos, na Junta de Recursos, e tinha um julgamento, pasmem vocês, apenas da incorporação de 2 vínculos empregatícios na sua contagem de serviço. Foi o pleito dele, apenas isso. O INSS negou, porque disse que não constava do CNIS. Ele entrou com recurso, a junta deu por unanimidade. Pergunto aos senhores aqui, em que lugar do mundo uma decisão prolatada, proferida por unanimidade, cabe recurso de um órgão que é inferior àquele que está acima dele? Ora, então esse organograma é um factoide. Se diz o organograma que o Conselho de Recursos da Previdência é o órgão de correição da decisão do INSS, como pode, proferida, prolatada a sentença, o INSS anular essa sentença? Como? Eu queria que me explicassem. Já perguntei a Humberto de Mendonça Manes, meu professor, ex-presidente do Tribunal do Júri. Já perguntei ao presidente da OAB, Santa Cruz, e não tive resposta. Realmente eles ficam abismados com isso, mas é o que se materializa. Companheiros, essa condição que a gente é submetida é vergonhosa, é vergonhosa. A gente ganha um salário de fome para fazer um trabalho profícuo em defesa do trabalhador. É isso que tem que ser colocado. Eu já conversei 300 mil vezes, ele está no céu, muito obrigado, Duvanier, sempre negou o meu pleito. Já conversei com o Idel Profeta reiteradas vezes, com Vladimir Nepomuceno, José Sequim, Almirlando, todos esses conheceram essa cara aqui. E eu nunca consegui nada. É a primeira vez que eu sou ouvido. Então eu tenho orgulho de todos vocês. E agora eu sinto um fio de esperança de que se faça justiça pelos servidores do Conselho de Recursos e que se reestruture, porque isso é garantir o direito e o pão de cada dia do trabalhador. Muito obrigado.